Três pessoas que a Bíblia relata que nunca morreram. Número 1. Elias. Em um dos períodos mais sombrios da história de Israel, Deus convocou Elias, um dos maiores profetas do país. Nesse contexto, Acabe reinava como um dos piores monarcas, incorporando idealismo em um sistema que deveria seguir a vontade de Deus para o povo israelita. Elias, um tisbita de Gileade, destacava-se por sua coragem e ousadia, representando um domínio distinto sem conexões políticas ou familiares. Seu confronto famoso com os profetas de Baal no Monte Carmelo aumentou ainda mais sua notoriedade. Enquanto Israel sofria sob má governança, Elias permanecia firme, capaz de falar a verdade ao poder terreno sem se deixar corromper. A iminente partida imortal de Elias, revelada por Deus, o situava em uma categoria rara e especial. Ainda que os detalhes sobre como isso ocorreu permaneçam obscuros, o contexto sugere que Deus informou Elias sobre sua partida iminente, compartilhando esse conhecimento não apenas com Elias, mas também com os filhos dos profetas e com Eliseu, o sucessor escolhido divinamente. 2 Reis capítulo 2 versículos 1 ao 12. Quando o Senhor estava para arrebatar Elias ao céu em um redemoinho, Elias e Eliseu retornavam de Gilgal. Chegamos ao derradeiro dia de Elias na terra, quando será arrebatado em um redemoinho. O termo hebraico aqui, possivelmente traduzido como uma rajada ou um momento de vento, sugere que Elias seria elevado em um movimento amplo, partindo instantaneamente desta terra para a presença de Deus. Deus não apenas revelou a Elias que isso ocorreria e como aconteceria, mas também indicou o local desse evento. Isso explica a movimentação rápida de Elias em direção ao Jordão. Ao acompanhar a narrativa, é possível visualizar a cena desdobrando-se. 2 Reis capítulo 2 versículos 2 ao 6. Elias disse a Eliseu: "Por favor, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel." Contudo, Eliseu respondeu: "Tão certo como vive o Senhor e tua alma, não te deixarei." Então, ambos foram para Betel. Os discípulos dos profetas em Betel se aproximaram de Eliseu e indagaram: "Você está ciente de que o Senhor vai levar teu mestre hoje?" Ele respondeu: "Sim, eu sei." Silêncio sobre isso. Elias sugeriu a Eliseu que permanecesse em Betel, pois o Senhor o enviará a Jericó, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo, afirmando: "Tão certo como vive o Senhor e tua alma, não te deixarei." Da mesma forma, a cena se repetiu em Jericó, com Eliseu sendo questionado pelos discípulos dos profetas. Sua resposta foi a mesma: "Sim, eu sei disso." Silêncio sobre isso. O diálogo se repetiu em ambas as cidades, indicando a determinação de Eliseu de permanecer ao lado de seu mestre, independentemente do destino iminente. Gilgal marcou o ponto de partida da última jornada de Elias. Conforme registrado em Josué capítulo 4, Gilgal foi o acampamento dos filhos de Israel após a travessia do Jordão em direção a Canaã. Essa localidade, na narrativa bíblica, representou um período de segurança e proteção antes do início da invasão do território inimigo. Elias, seguindo seu itinerário, dirigiu-se a Betel, um lugar consagrado à oração, cujo nome significa Casa de Deus. Posteriormente, sua jornada o levou ao Jordão, simbolizando não apenas um local associado à morte física, mas também à morte espiritual. Ao atingir o Jordão, Eliseu afirmou a Elias seu compromisso inabalável: "Tão certo como vive o Senhor, eu não vou te deixar." Essa declaração sugere que Elias, desde Gilgal, buscava não se separar de Eliseu, seu próximo e designado sucessor, mas, ao contrário, estava submetendo-o a testes cruciais. Quando os dois se detiveram nas proximidades do Jordão, a narrativa sofreu uma reviravolta marcante, preparando o terreno para o evento miraculoso que se desenrolaria. 2 Reis capítulo 2 versículos 7 ao 10. Então, 50 homens dos filhos dos profetas foram e ficaram à distância, enquanto os dois pararam junto ao Jordão. Elias pegou seu manto, enrolou-o e bateu nas águas, as quais se dividiram, permitindo que os dois atravessassem em terra seca. Esse episódio é reminiscente do milagre ocorrido séculos antes,
quando Deus abriu miraculosamente o Mar Vermelho, possibilitando a travessia dos filhos de Israel em terra firme. Neste caso, as águas do Jordão se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu cruzassem o rio a pé. Após a travessia, Elias disse a Eliseu: "Peça-me o que quiseres antes de ser separado de ti." E Eliseu respondeu: "Rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito esteja sobre mim." Elias replicou: "Pediste algo difícil. Contudo, se me vires quando for retirado de ti, assim será para ti. Do contrário, não será." 2 Reis capítulo 2 versículo 11. Eles continuavam a caminhar e conversar quando, de repente, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo apareceu e os separou. Elias subiu ao céu num redemoinho. Este momento foi extraordinário. 2 Reis capítulo 2 versículos 12 ao 15. Quando Eliseu viu isso, exclamou: meu pai, a carruagem e os cavaleiros de Israel." Mas Elias já não era visível. Então, Eliseu pegou suas próprias vestes e as rasgou em 2 pedaços em sinal de pesar. Ele também apanhou o manto que Elias deixara cair, voltou e permaneceu à beira do Jordão. Tomando o manto de Elias, bateu nas águas e questionou: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" E, ao golpear as águas, estas se dividiram para um lado e para o outro, permitindo que Eliseu atravessasse. Ao testemunharem esse milagre em Jericó, os filhos dos profetas, que observavam de longe, reconheceram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Aproximaram-se, prostraram-se diante dele em sinal de respeito. O pacto imortal de Elias foi ativado de forma súbita, demonstrando que nada de divino perece quando um homem ou mulher escolhido por Deus falece. Tendemos a esquecer esse princípio fundamental. Eliseu, por sua vez, emerge como um exemplo notável, revelando que Deus sempre tem um plano predefinido. Consideremos o seguinte: ao longo das eras, Deus contou com homens e mulheres para dar continuidade à sua obra. O Criador, onipotente, jamais se viu desprovido, sem se questionar sobre as ações de seu povo na ausência daqueles a quem confiou sua missão. O plano de Deus, inabalável, permaneceu infalível. Com a partida de Elias, surge Eliseu para continuar a obra divina. Número 2. Enoque. A primeira menção de Enoque é encontrada no capítulo 5 do livro de Gênesis. É importante observar que este não é o mesmo Enoque mencionado como filho de Caim. O versículo 21 de Gênesis 5 declara: quando Enoque viveu 65 anos, ele se tornou o pai de Matusalém. Notamos, por meio da Bíblia, que Matusalém deteve o título de homem mais longevo conforme registrado nas Escrituras. Ao estudarmos as genealogias bíblicas, descobrimos que Enoque era bisavô de Noé, como mencionado em Judas 14, Bíblia Amplificada. Judas afirma que Enoque, sendo da 7ª geração desde Adão, profetizou sobre o julgamento iminente do Senhor contra aquelas pessoas. Enoque destacou-se como um homem que caminhou com Deus em meio à decadência moral dos dias de Noé, advertindo sobre o julgamento vindouro. Em uma época em que a maioria de seus contemporâneos tinha apenas registros de nascimento e os filhos que geraram, Enoque é como uma lufada de ar fresco. Sua vida é apresentada de forma sucinta, mas sua mensagem é profunda e impactante. Sua caminhada pura com Deus é evidente, proporcionando um modelo para diversas gerações. Enoque não apenas viveu para si mesmo. Seu testemunho é atraente e inspirador. Sua breve descrição carrega um peso significativo, indicando que sua comunhão íntima com Deus transcendeu gerações. Sua vida nos ensina a buscar apaixonadamente a proximidade e a comunhão com Deus, cientes de que, ao fazê-lo, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Gênesis capítulo 5, versículos 18 ao 24. Quando Jared completou 162 anos, ele se tornou pai de Enoque. Jared continuou vivendo por mais 800 anos após o nascimento de Enoque, tendo também outros filhos e filhas. Ao total, Jared viveu 962 anos e então faleceu. Quando Enoque atingiu a idade de 65 anos, tornou-se pai de Matusalém.
Enoque manteve uma comunhão constante com Deus por 300 anos após o nascimento de Matusalém, além de ter mais filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque totalizaram 365 anos. Enoque, com temor reverente e obediência, caminhou em comunhão com Deus. Sua conduta era tão íntegra que, ao final de sua jornada terrena, ele simplesmente não foi encontrado entre os homens, pois Deus o levou para estar em sua presença. O caso de Enoque representa o primeiro arrebatamento documentado, no qual Deus o conduziu. Talvez a comunhão de Enoque tenha sido tão profunda que a presença divina o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus também destaca Enoque, descrevendo-o como um homem do qual este mundo não era digno. Hebreus capítulo 11, versículos 5 ao 6. Pela fé que agradou a Deus, Enoque foi arrebatado e levado para o céu, sendo poupado do experimentar da morte. Sua ausência foi notável, pois ele não foi encontrado na terra, uma vez que Deus o havia tomado para si. Antes mesmo de ser elevado ao céu, Enoque já tinha testemunhos registrados de que ele andava com Deus e trazia prazer ao coração divino. A mensagem fundamental é clara. Sem fé, é impossível manter uma comunhão íntima e agradar a Deus. Aqueles que se aproximam do Criador devem, por necessidade, acreditar na sua existência e no seu caráter fiel. Deus recompensa generosamente aqueles que o buscam com sinceridade e diligência. A confiança em Deus é uma garantia imensa, pois Ele sempre providenciará abundantemente para si mesmo e cuidará de nós com amor, permitindo que floresçamos de maneiras miraculosas. 2 Crônicas capítulo 16 versículo 9. Para os olhos do Senhor moverem-se de um lado para o outro por toda a terra, a fim de fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. No entanto, você agiu de forma tola nisso. Portanto, de agora em diante, você terá guerras. Enquanto o Pai derrama sua bondade sobre nós para promover nosso crescimento, o que Ele realmente busca é uma resposta honesta e despretensiosa ao amor que nos concede. Está chegando e já está aqui a hora em que os verdadeiros adoradores renderão culto ao Pai e ao Espírito com o coração e o eu interior, verdadeiramente, pois o Pai está em busca de tais adoradores. Deus é Espírito, a fonte invisível da vida para a humanidade. E aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. João capítulo 4 versículos 23 ao 24. Deus está continuamente à procura de sementes fiéis e leais, dispostas a dedicar suas vidas inteiramente a Ele. Esses são os vasos através dos quais Ele pode verdadeiramente manifestar sua glória. Enoque, conforme as Escrituras, não compartilhou o destino de Adão e dos demais descendentes. Ele não experimentou a morte. Enoque é citado como um exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. A tradução de Enoque destaca a veracidade das Escrituras, evidenciando que há uma redenção final para todos aqueles que depositam sua fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes enfrente a morte física, o exemplo de Enoque oferece esperança aos crentes de que eventualmente triunfarão sobre a morte. Número 3. Os cristãos no fim dos tempos. Agora, adentramos nas profecias registradas, eventos que ainda estão por ocorrer, conforme está escrito. Embora muitos, se não todos nós, não saibamos o momento exato da volta de Jesus e experimentaremos a transição da morte, os cristãos nos últimos dias experimentarão um arrebatamento. É fundamental observar que, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 13 ao 18, tanto os cristãos que já faleceram quanto aqueles que ainda estão vivos participarão desse evento juntos. O texto esclarece que não desejamos que vocês, como crentes, desconheçam o destino daqueles que faleceram, para que não se entristeçam como os que não têm esperança além desta vida presente. A razão é que, se cremos na morte e ressurreição de Jesus, como de fato aconteceu, da mesma forma, Deus ressuscitará aqueles que adormeceram em Jesus, trazendo-os dentre os mortos. Essa mensagem é transmitida com base na palavra do Senhor, indicando que os crentes que ainda estão vivos e permanecerem até a vinda do Senhor não precederão aqueles que adormeceram na morte. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com a voz de um arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sim, de acordo com a interpretação bíblica,
os cristãos que estão vivos e permanecem na terra serão simultaneamente arrebatados junto com aqueles que foram ressuscitados, encontrando o Senhor nas nuvens. Este evento, conhecido como o arrebatamento, é visto como uma experiência semelhante àquela vivida por Enoque, que não provou a morte, sendo levado diretamente para a presença de Deus. A tradução de Enoque é considerada uma prefiguração dessa geração de crentes que, durante o arrebatamento, não experimentará a morte física, mas será transformada para encontrar o Senhor nos ares. Isso oferece uma esperança encorajadora para os cristãos em relação ao seu reencontro com aqueles que morreram na fé. Se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, deixe um comentário e a sua curtida, pois ajuda nosso canal a continuar divulgando e cumprindo o ID da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, até a próxima.